de estar retomando aí o projeto agora esse ano, em 2026. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? A internet está tudo ok? Me confirmem aí, por favor. Sim, sim. Joia! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maria Luísa e eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estou aqui em Itabuna, no campus Jorge Amado, mas esse projeto ele tem uma articulação com o campus de Teixeira de Freitas, que é onde está o centro de saúde, né, de formação em saúde da nossa universidade. E esse projeto ele articula, né, esses dois campos e ele é aberto, né, a participantes de outras universidades da área de saúde, né? E é aberto a quem quiser assistir, né, as gravações das nossas aulas, dos nossos encontros, que fica no canal do YouTube. E acho importante contar isso para vocês que estão começando, para vocês entenderem um pouco mais o que é o projeto, né, e por que ele foi construído, por que vocês estão aqui, quais expectativas vocês podem ter. Então, o projeto está lotado dentro da UFSB, né, nesses dois campos, e ele recebe estudantes de graduação e de pós-graduação, né, de mestrado, de doutorado. Essa é a nossa quarta oferta desse projeto, né? Então, ele vem sendo construído com a participação de estudantes, com a colaboração de profissionais de saúde também, que podem fazer parte, né? Ele também é aberto aos profissionais de saúde. E essa é a quarta oferta, e a cada ano a gente trabalha uma temática diferente, que é uma temática que vai perpassando aí os nossos encontros, e a cada encontro vocês vão retomando, né, essa temática, mais aprofundando em conhecimentos relacionados ao autoconhecimento, à gestão das emoções, mas também a gestão das suas tarefas, a produtividade, ao desempenho acadêmico e ao planejamento de carreira. Então, o tempo todo a gente vai estar trabalhando assim a base do autoconhecimento, a base da gestão de emoções, mas com foco é, em desempenho, com foco em trazer a produtividade alinhada a uma qualidade de vida, né, a saúde. E essa é a ideia do Eu Primeiro, né? Com esse nome, ele tem esse projeto, ele tem esse nome exatamente porque nós tendemos a cuidar do outro antes de cuidar da gente mesma. Geralmente a gente faz isso, né? A gente pensa no outro, cuida do outro, e muitas vezes a gente esquece de que para cuidar do outro a gente precisa estar bem. Se algum de nós de repente ficar doente, a gente não consegue cuidar do outro, a gente não consegue exercer a nossa profissão. Então essa é a ideia do eu primeiro, né? Eu cuido de mim para que eu possa cuidar com excelência daqueles que eu preciso cuidar. Ou para que eu possa produzir aquilo que eu preciso produzir dentro do mestrado e do doutorado, e essa é a ideia do projeto. Nossos encontros, eles são... Tô falando tudo, depois eu vou abrir para vocês, tá? Nossos encontros, eles acontecem uma vez por mês, via de regra. Eventualmente pode acontecer duas, mas vai ser assim, uma no início e uma no final do mês, porque em junho, por exemplo, a gente tem São João, então às vezes a gente tem que compensar em um outro mês, mas geralmente a gente uma vez por mês, e geralmente na última semana, na última terça-feira de cada mês. E os encontros ele tem a duração de 1h30 aproximadamente. Então a gente vai começar às 8 e a gente vai geralmente finalizar aí por volta de 9h20, 9h30, às vezes 9h40, mas nesse entorno. E dentro desse projeto, né, eu tenho estudantes que são estudantes que colaboram, então que vão interagir com vocês, que é a Lucivânia. Lu, se quer se
Você pode abrir a câmera e se apresentar aí pro pessoal? Sim. Então, pessoal, boa noite. Eu sou Lucivânia, eu sou estudante de medicina, eu faço parte do NESP desde 2019. De alguma forma, ano passado eu fiquei um pouquinho mais afastada porque eu estava em outro projeto de iniciação científica, mas já estou de volta. E desde então a gente idealizou esse projeto juntas e foi um projeto muito legal que eu amei fazer parte. E a gente está aqui de novo para construir esse novo caminho, esse novo ano. Muito bem. Lucy é bolsista do projeto, né? Ela vai estar aqui com a gente, ela também vai estar no grupo e conversando com vocês, enviando materiais. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para ela. A gente tem aqui também a Sara. Eu não combinei com elas, então eu não sei se Sara, você consegue abrir sua câmera e se apresentar? Consigo sim. Pronto. Tá aparecendo já? Não, a gente só tá escutando você. Agora Acho sim. que agora sim. Bom, gente, meu nome é Sara, eu também sou estudante de medicina, estou no 8º semestre, não fazia parte do NESP, e aí Lucy me contou um pouquinho sobre o projeto, eu fiquei interessada de participar também, e aí a professora aceitou e estamos aí junto com Lucy para ajudar vocês também no que precisar. Isso aí. Muito obrigada, Sara. Elas duas estão à frente do projeto. E além delas, a gente tem o Cícero. Não sei se o Cícero também vai conseguir abrir a câmera. Cícero, ele oferece suporte no Instagram. Então, quando vocês conversam lá pelo Instagram, mandam mensagens, então é o Cícero que está à frente disso, que faz as postagens. Pode se apresentar, Cícero. Tá fechado o seu microfone. Boa noite, gente. Meu nome é Cícero. Já faz aproximadamente 2 anos que eu já estou assim, no projeto. Fico à frente das redes sociais do NESP. E é isso, eu sou responsável por manusear também um canal do YouTube, postar, enfim, as coisas assim, de mídias sociais. Né? Então é um prazer, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Então essa é a nossa equipe daqui do projeto e que vai dar suporte aí para vocês. Muito obrigada. E aí, tem muita gente nova, assim, e eu queria conhecer vocês. Eu sei que às vezes é complicado abrir a câmera, então eu vou deixar à vontade. Quem puder, só abrir a câmera, se apresentar, falar qual é o curso, de qual universidade. Quem não quiser, pode escrever no chat, fiquem à vontade, eu vou estar olhando os dois. E aí eu vou chamando por aqui à medida que eu for vendo os nomezinhos, tá? Só para eu conhecer vocês, é importante para mim, até para eu trazer os exemplos e tudo mais. Vou começar por Kendra. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou mestranda, né? Minha orientadora é a doutora Renata, me convidou para o projeto. E aí tá sendo legal porque eu tô conhecendo um pouco mais do projeto agora. Muito bom, seja bem-vinda, Kendra. Muito obrigada. Társila. Boa noite, meu nome é Tarsila, eu faço medicina na UNEX, em Feira de Santana. Muito bem, seja bem-vinda, Tarsila, já não vou errar mais. Seja bem-vinda. Neide. Seu áudio ficou aberto, seu microfone ficou aberto. Olá, boa noite. Boa noite.
Você é de qual? Meu nome é Neide. Sou de Teixeira de Freitas. Seja bem-vinda, Neide. Ai, obrigada. Deixa eu ver. Alexandre? Olá, boa noite. E aí, professora Luísa. Eu sou Alexandre, eu sou enfermeiro de Teixeira de Freitas, discente do PPG-SAB, finalizo agora em outubro, sou orientando da professora Renata Passinho. Não consegui participar porque no semestre passado já estava em andamento eu primeiro, mas eu tive a grande oportunidade de ter como componente curricular o Saúde, Ambiente e Trabalho, que foi um componente muito bom e que muito acrescentou na minha trajetória acadêmica, pessoal e profissional também. Então é uma honra poder agora estar participando desde o início, né, dessa 4ª temporada aí, do Eu Primeiro, que é um projeto que eu já admirava muito. Obrigada, Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado. Felipe? Boa noite, é Felipe Moura? Sou eu. Isso, você. Opa. Boa noite, eu sou mestrando do PPG-CS em Teixeira, embora eu more em Itabuna. Eu vou pelo menos cada 15 dias eu estou lá em Teixeira. Eu ouvi falar do projeto, na verdade, hoje, e como tem essa questão de participação, né, de projetos de extensão e carga horária e tudo mais, fora o tema, né, que é essa busca pela saúde mental e tudo mais, e no mestrado a gente tem muita, como é que eu posso dizer, sobrecarga, né, então às vezes é importante a gente entender um pouquinho para gerar um equilíbrio nessas questões de trabalho, estudo e tudo mais. Muito bem, seja bem-vindo, Felipe. Mônica? Obrigado. Não sei se Mônica tá por aí. Vou pular. Cleidiane? Boa noite. Boa. Eu moro em Teixeira de Freitas. Sou discente de medicina na UFSB. Participei da última edição e gostei e estou aqui de novo. Muito bem, seja bem-vinda. Novamente. Obrigada. Morgiana. Oi, Pro, boa noite. Eu tô de celular novo, tô brigando com ele. Oi, Mônica. Oi, gente, sou Mônica. Minha orientadora é a mais incrível, Maria Luísa. Eu já faço parte do projeto tem 2 anos, sou apaixonada por ele. E desejo boas-vindas aos novos participantes e tenho certeza que eles vão se sentir muito bem fazendo parte dele. Obrigada, Mônica. Isso da UESC, né? Muito obrigada. Morgiana. Olá, boa noite a todos. Eu sou Morgiana, eu sou do BIH, Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, do campus Paulo Freire, UFSB Teixeira de Freitas. A professora Luana Chakras, que eu faço um componente com ela, até hoje, foi hoje à tarde que tivemos aula, ela postou e eu achei assim, super interessante o tema e principalmente por conta de carga horária, né, que a gente precisa estar cumprindo uma carga horária extra no BIH de 480 horas, é bem puxado, mas a gente consegue. E assim, mesmo por conta de aprendizado, né? E é isso. Muito bem, seja muito bem-vinda, viu? Noemi. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Noemi Pólvora, eu sou fisioterapeuta, graças a Deus, que eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu sou orientanda da professora Maria Luísa, do PPGF, e pela primeira vez estou participando do Eu Primeiro. Confesso que já admirava esse grupo, já seguia a professora Maria Luísa no Instagram e já acompanhava, já assisti alguns encontros via YouTube. Tenho certeza que através desse grupo conseguiremos ter um momento
de muito aprendizado, de escuta, de acolhimento. Sei que vai agregar muito na nossa formação. Obrigada, Noemi. Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Samuel. Professora, boa noite a todos. Meu nome é Samuel, eu sou servidor da Universidade Federal, sou enfermeiro e também sou discente do PPG-SAB, que é o mestrado em saúde, que a Maria Luísa é minha orientadora. Estou na expectativa de participar e aprender no meu primeiro aí, e a gente tem uma perspectiva de replicar, de adaptar esse projeto em forma de pesquisa, ação, com os trabalhadores da Universidade Federal. Muito bom. Seja bem-vindo oficialmente, Samuel. Muito obrigado, professora. Aira Kathleen. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Aira, eu sou do curso de Biomedicina do CPF, né, Teixeira de Freitas. E é isso, é a minha primeira vez no projeto. Muito bem, seja muito bem-vinda, Aira. Carol. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Caroline Brandão, eu sou enfermeira e discente do mestrado de Educação Física, orientada de Maria Luísa. É um prazer estar aqui de volta, um prazer conhecer tanta gente nova, né? Gente boa. Muito bem. Seja bem-vinda de novo, Carol. Gabriele. Não sei se ela tá por aí. Vou chamar Jaislan. Boa noite, meu nome é Geslan, eu faço biomedicina na Universidade Federal do Sul da Bahia, eu estou no 5º semestre e é minha primeira vez no projeto. Muito bem, seja bem-vindo. Geslan, falei certo? É Geslan. Pronto, seja bem-vindo. Joélia. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou pedir desculpa porque eu vou ficar com a câmera fechada, tá? Mas gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando do projeto. Eu sou psicóloga de formação e sou mestranda, orientanda do professor Davi O'Hara, da UESC. Prazer conhecer vocês. Oi, Joélia. Seja bem-vinda. Um abraço em Davi. Obrigada, professora. Maíra Gabriele. Boa noite. Boa. Eu sou estudante de medicina do 8º período. Conheci o projeto porque a Sarinha colocou lá no grupo da turma, aí eu abri, dei uma olhada, achei muito interessante e resolvi participar para poder aprender, né? E desenvolver algumas habilidades que a gente acaba deixando de lado dentro do curso. Seja bem-vinda, feliz de ver você e ver que você tá bem. Bom te ver também, prof. A senhora lembra de mim do BI? Memória Claro, boa. de todos. Patrícia. Boa noite, então sou Patrícia, sou aluna também de medicina, né, da UFSB. Tive conhecimento do projeto através da postagem de Sara e, assim, amei, que eu não me vejo cuidando do outro sem cuidar de mim, sem pensar em mim. Para mim não tem sentido, né? Eu aprender tanto para externar o próximo e não aplicar em mim. Então, assim, amei a proposta do projeto e estou muito feliz de estar aqui participando. Oh, que bom, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E para fechar, Thaís. Boa noite. Boa noite. Me chamo Thaís. Também faço medicina na UFSB, estou no 8º período. Vi a postagem de Sara, que é minha colega de turma, e achei muito interessante porque
assim, eu tô longe da minha família e muitas coisas acontecem e é importante a gente cuidar também da nossa saúde mental, né? E é isso. Muito bom. Feliz também de ver você bem. Fiquei muito, assim, emocionada no sentido de estar presenciando esse momento com a senhora, que a senhora fez parte do meu BI e está guardada aqui. Que bom. Feliz demais. Que bom, que bom. Gente, muito bom conhecer vocês, receber quem está de volta, né, e quem está começando. E é isso, a gente vai caminhar junto. Esse lugar, ele é um lugar de compartilhamento, ele é um lugar da gente se ver como pessoas e entender que às vezes o que eu passo, o outro passa, às vezes as minhas dúvidas são as dúvidas de outros e a gente se ajudar e caminhar junto. E assim, talvez vocês pensem, por que esse projeto, professora? E aí eu queria me colocar assim no lugar de vocês, enquanto estudante, né? É uma parte da história que poucas pessoas conseguem falar ou externalizar. Mas a vida acadêmica, como o Felipe colocou, ela é muito desafiadora, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nós temos as nossas próprias cobranças, as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos desafios, as nossas limitações. E a gente precisa dar conta de uma vida para além da vida acadêmica, né? Para além de todas essas expectativas. E isso demanda, né, equilíbrio emocional, isso demanda questões sociais, financeiras, organização de tempo e uma série de outras tantas realidades que cada um vai vivendo. Na pós-graduação isso também acontece, só que geralmente acontece até com uma dose a mais, porque o tempo da pós-graduação ele é muito curto, os prazos são muito acirrados e geralmente quando a gente entra na pós-graduação a gente já tem uma estrutura de família e a gente já tem uma estrutura de emprego e a gente tem que dar conta de tudo isso junto, né? Se eu tiver exagerando aí, alguém pode me corrigir, mas via de regra é isso que acontece. E eu fiz o meu mestrado, tanto o meu mestrado, o meu doutorado, eu fiz em São Paulo, morando em Itabuna, e na época eu trabalhava em 3 lugares. E no doutorado, além de trabalhar nesses lugares, eu tinha 3 filhos. Eu tive o meu último filho no doutorado. E antes dele, eu tinha uma bebê e mais uma menina mais velha. Então, assim, eu vivi a realidade do doutorado com todos esses pratos girando ao mesmo tempo, estando em Itabuna, estudando em São Paulo. E eu tive burnout. E sendo da área de saúde, sendo da área de saúde do trabalhador, enquanto eu estava esgotada, literalmente, eu não sabia que eu estava. Eu continuei sendo produtiva, mas a minha saúde ela foi deteriorizando e tudo que estava no entorno acabou sendo afetado por isso, mas eu só vim descobrir isso um pouco depois de ter passado esse processo. Mas eu sei todas as repercussões deles. E foi essa condição que quando eu entrei na pós-graduação para orientar os meus estudantes, eu tinha 2 propósitos. Um era que os meus estudantes eles pudessem se desenvolver a partir das suas próprias potencialidades. E o outro era tentar trazer para esse momento que é importante para a carreira, né, para a construção profissional, uma visão de que é possível sim ter vida e ter lattes. Então, o eu primeiro, ele nasce desse propósito pessoal também, de minha parte, de entender que assim, nós precisamos sim ser cuidados, nós precisamos sim poder parar, poder descansar, mesmo dentro dessa dinâmica de vida acadêmica que nos exige e vai continuar exigindo porque essa é uma realidade, ok? Então assim,
eu queria compartilhar isso para que vocês entendam quem é a Maria Luísa, né? Eu falei que eu era professora, mas eu não falei que eu também sou mãe, né? De 3, hoje já quase 3 adolescentes. Eu sou casada, eu que cuido da minha casa. E eu tenho aprendido, inclusive junto com o projeto, junto com vocês, a estabelecer essa dinâmica de vida de que é possível produzir, é possível trabalhar, mas também ter uma vida saudável, ter uma vida de qualidade que preserve a minha saúde e o meu bem-estar. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, numa dinâmica mesmo de estarmos entre pares, de poder, né, compartilhar um pouco dessa realidade e tudo mais. Então, sejam muito bem-vindos, de verdade. Você quer falar, Patrícia? Eu acho que só seu microfone que está aberto. Esse ano, gente, nós vamos trabalhar com um símbolo, que é o nosso tema, que vai perpassar aí os nossos encontros, que é o mar. O ano passado a gente trabalhou o céu, a gente trabalhou planos de voo, viagens e mais um monte de coisa. Mas esse ano nós vamos trabalhar o mar. E o nosso tema é assim: ninguém atravessa o mar sem aprender a lidar com as próprias marés. Essa é a nossa temática. Então, os nossos encontros, eles vão perpassar por elas. Geralmente a gente trabalha 3 módulos de conhecimento, né? A gente vai aprender a se conhecer, né? O autoconhecimento, depois a gente caminha para a gestão das emoções, depois autogerenciamento e planejamento de carreira. E em todos eles a gente vai caminhar por essa temática. E para começar, eu vou mostrar para vocês 2 vídeos. Eu vou mostrar o primeiro e vou dar um tempo. Depois eu vou mostrar o segundo e vou dar um tempo. E aí eu vou pedir para que vocês anotem. Pode ser no celular, pode ser no papel, aonde você puder anotar, mas anote o que você sentiu quando você viu esse vídeo. Pode ser o nome da emoção, pode ser a sensação. Você pode dizer também o que você pensou. Fique à vontade, escreva o que essa imagem representou para você no momento em que você estava assistindo, tá? Então, eu vou colocar o primeiro. Vou dar uns minutinhos aí para vocês anotarem o que essa imagem
representou para vocês. Se vocês preferirem, podem anotar aqui no chat também. Agora eu vou colocar a segunda imagem, tá? Vocês conseguem ver? Calma aí. Deixa eu só. Lucy, confirma pra mim se tá vendo aí a imagem do mar de novo. Sim. Pronto, mais uns minutinhos aí para vocês. Vou começar lendo o que vocês colocaram aqui, né? Quem foi escrevendo aqui. Morgiana, só lendo sua mensagem, eu super te entendo, viu? Também. Carol colocou, o mar traz ideia de profundidade. E Samuel trouxe a lembrança de pescar com o avô. Aí algumas palavras que vocês trouxeram para a primeira, né? Para primeiro vídeo. Paz, tranquilidade, calmaria, presença, imensidão. Da segunda,
revolução, mudança, instabilidade, infinito, desafio, paz, calmaria, turbulência. No primeiro, agonia, pois não gosto muito da água. No segundo, aflição, com essas ondas. Agitação, turbulência, insegurança, estabilidade e perturbação, medo, turbulência. Na primeira imagem, grandeza, luz, beleza, calmaria. Na segunda, turbulência, resistência, perigo. E aí acho que foi se repetindo aí um pouco do que já tinha colocado. Mas vejam, a gente pode dizer que nas duas imagens eu tenho a mesma coisa, certo? Nas duas eu tenho o quê? Qual é o principal personagem desses vídeos aí? Tanto em um quanto em outro. O mar. O mar. O mar, ele é o mesmo. Tanto em um quanto em outro, ele é o mar. Como pode o mar, sendo o mesmo, trazer tantas emoções e sensações diferentes para quem está vendo? Quando ele está calmo, ele traz paz, calmaria, segurança, serenidade. Quando ele está agitado, ele traz turbulência, perigo, agitação. Não é? Foram que vocês trouxeram. E aí eu pergunto para vocês, não somos assim como o mar? Vocês já tiveram aquele dia, porque eu já tive, o que eu vou falar aqui já aconteceu, cenas reais aqui em casa. Aquele dia que você acorda de TPM, que você tá com pressão de coisas para entregar e que aí parece que você colocou o pé no chão e tudo sai dando errado e quem tiver na frente você vai... Aquele dia é o dia do mar agitado. Você é o próprio mar agitado. E quem estiver te vendo de fora vai te enxergar exatamente como você enxergou esse mar agitado. Mas também tem aqueles dias que você acorda, né? Um artigo foi aprovado, ou então você teve uma boa noite de sono. Enfim, aconteceram coisas boas e você acorda pisando em nuvens. É praticamente o sol em pessoa, aquele dia ensolarado, calmo, tranquilo, feliz. Quem te vê de fora vai te ver da mesma forma que vocês viram o mar. Essa é a simbologia que a gente vai trabalhar o tempo todo aqui. Nós somos o mar. O mar é a identidade, ela não muda. Nós não mudamos quem nós somos, mas as nossas emoções, as nossas reações, os nossos comportamentos, a forma como a gente vai enfrentar uma determinada situação ou outra, essas sim são influenciadas o tempo todo. E elas podem caminhar por emoções mais tranquilas ou elas podem caminhar por emoções mais agitadas. Vai depender de uma série de fatores que vão estar norteando o nosso dia, o nosso momento e uma série de outras situações da nossa vida. São as nossas marés. O mar, ele não é o mesmo. Gente, na época da pandemia, eu passei a pandemia em Ilhéus. Eu ia caminhar, eu nunca caminhei e encontrei o mar igual ao dia anterior. Nunca. Sempre havia uma coisa diferente, uma pequena mudança. E se você vai no mar de tempos maiores, que não seja todos os dias, que você vai de estação em estação, você vai ver que tem épocas que que ele tá mais, a areia subiu mais, tem épocas que a areia desceu mais. Lá onde eu moro tem umas pedras, tem épocas que as pedras estão cobertas, tem outras que elas estão totalmente destapadas, porque o mar, ele é movimento.
E isso também faz parte da identidade que nós temos. Nós estamos o tempo todo em movimento. Nós não somos estáticos. E se nos tornarmos estáticos, se nos aprisionarmos, tenta aprisionar o mar para ver o que acontece. Algo vai se manifestar como compensação e geralmente é algo destrutivo. Então nós carregamos em nós essa identidade de estarmos em movimento. E isso se repercute nas coisas que nós fazemos, naquilo que nós buscamos, né? Quem está na graduação vai finalizar a graduação, depois vai tentar talvez uma residência ou uma pós-graduação. Quem está na pós, que hoje já está no mercado de trabalho, está na pós em movimento, buscando uma titulação para de repente conseguir outras oportunidades, melhores oportunidades de emprego. Esse é o nosso movimento. E nós nos movimentamos todos os dias, um pouquinho, a cada aula que vocês assistem, a cada prova que vocês fazem, a cada ciclo que vocês encerram, a cada semestre que se termina, tudo isso são pequenos movimentos. O mar, ele se movimenta de pouquinho em pouquinho. Quando ele sai arrastando essa areia que eu falei que ele vai drenando ou que ele vai empurrando, não é da noite para o dia. É constância todos os dias. E esse é um dos princípios que a gente vai trabalhar na época quando a gente for falar de autogerenciamento e de sucesso de carreira. As pessoas que mais têm sucesso acadêmico, profissional, são as pessoas que têm consistência. Não é quem faz mais, não é quem faz melhor, é quem se mantém consistente. Porque quando a gente começa, a gente está motivado. Quando você começa no curso, tem muitos estudantes da medicina, né? Você começa no curso, cara, você está motivado, você vai no gás da motivação. Você começa a fazer um exercício físico, você está na motivação, você vai no gás. Deixa chegar no meio do caminho, quando o gás está acabando. Quando você olha para trás e fala assim, nossa, eu já caminhei tanto, tô tão cansado, mas você olha para frente e ainda falta um monte de coisa para caminhar, e você fala assim, ai, isso, o que vai fazer, deixa eu só colocar aqui, o que vai fazer diferença se chama a constância em permanecer como o mar. Esse é um princípio que eu também quero que vocês tenham. Então, apesar de, às vezes o mar tá calmo, às vezes ele tá agitado, no geral ele é constante. As marés vão oscilar a partir da lua, nós oscilamos, principalmente nós mulheres. Os nossos ciclos, o ciclo hormonal, ele vai interferir diretamente na nossa capacidade produtiva, na nossa capacidade de se reunir em uma determinada época do mês, em se resguardar e fazer trabalhos mais cognitivos em outra época do mês. Conhecer isso dá pra gente o poder de gerenciar o que eu vou fazer em cada semana. Isso também acontece com o mar. Mas uma das questões que eu quero trazer assim, muito forte esse ano para vocês é que pensem aí nessa imagem do mar agitado. Pergunta, alguém conseguiria entrar nele para pescar? Sim ou não? Alguém conseguiria produzir naquele mar agitado? Não. Aquele mar agitado somos nós quando a gente está ansioso, estressado, preocupado, irritado, pressionado. O nosso cérebro, ele não consegue produzir nada naquele modo, que é o modo das emoções intensas. A gente até vai fazer no automático, a gente até vai fazer o que der para fazer, mas não é o nosso modo
de performance criativa, não é o nosso melhor modo. A gente vai gastar muita energia física, mental e emocional para conseguir produzir no mar agitado. E os nossos resultados, eles não serão eficazes, eficientes. A gente consegue produzir muito bem. O nosso cérebro, ele foi programado para produzir no estado de calmaria, que é quando a parte racional ela está comandando. No mar agitado, quem comanda são as emoções, é o sistema límbico, é o cortisol, é uma cascata de reações que vão gerar inflamação no nosso corpo e que vão prejudicar mesmo a nossa capacidade de produção. Na calmaria, não. Na calmaria é quando o sistema está estável e eu olho e consigo extrair o melhor do meu foco, o melhor da minha criatividade, o melhor dos meus estudos. E é por isso que é importante a gente entender as nossas emoções e o quanto que ela repercute na gente para pensar como que as minhas emoções estão afetando a minha capacidade de produzir, seja na academia, seja na minha vida profissional. Quantas vezes a gente tem prazos, tem metas, e você senta e você não consegue nem ler o artigo, ou nem estudar para a prova, você lê, você fala assim, não, eu li. O que eu aprendi? Nada. Aí você volta, lê de novo, nada. E de novo, nada. Porque a sua mente, ela está no modo de sobrevivência, de agitação. E ela não vai aprender, ela não vai reter. Então a gente precisa saber. Aí o que a gente vai entender aqui, o que causa isso? Cada um vai descobrir o que causa essa maré agitada dentro de mim. E aí, aprender a lidar com essa maré para trazer a calmaria. Vamos estar em calmaria sempre? Não. Até porque a agitação, ela também nos move, ela também nos movimenta, né? Mas a ideia é conseguir, quando sair da calmaria, voltar para a calmaria, porque é quando a gente consegue produzir mais e melhor. Então, guardem esses pilares, que são os pilares que a gente vai trabalhar. O mar é nossa identidade. As variações das marés são nossas emoções. E o que a gente pode usufruir, por exemplo, o mar, ele oferece pra gente navegação, lazer, pesca, transporte. Ele é produtivo, ele é útil. E a gente vai entender toda a nossa, o que nós, enquanto mar, podemos produzir, podemos fazer. Isso é o nosso propósito, isso é o nosso trabalho, isso é o que a gente faz. E isso vai depender de como esse mar está. Ninguém entra no mar para pescar estando ele agitado no meio de uma tempestade. Ninguém entra no mar para se divertir, para ter lazer quando ele está nessa situação. Então, assim, como é que eu me mantenho num estado em que é seguro, em que é calmo, em que é tranquilo, em que eu seja produtivo, em que eu possa oferecer lazer, em que eu esteja seguro. E a gente vai falar sobre isso, né? Trazendo essa alusão ao mar. Os nossos encontros, eles vão caminhar por esses lugares. E aí eu queria agora abrir para vocês, queria escutar de vocês se isso fez sentido, né? O nosso encontro de hoje, ele é um encontro de apresentação de temática. A gente, tanto é que as inscrições para quem quiser participar do projeto vão estar abertas até sexta-feira. E a gente queria trazer para vocês essa experiência, essa vivência, para quem vai assistir depois no Instagram também ou no YouTube. E eu queria agora escutar de vocês se isso que a gente está pensando em trabalhar fez sentido, se isso que eu trouxe para vocês fez sentido para vocês. Eu queria escutar vocês agora. Quem quer falar? Vocês vão falar, gente. Eu posso começar, então, para dar abertura.
Eu acho que essa questão realmente reflete sobre como as nossas emoções movem a nossa vida de certa forma. A gente só consegue realmente dar conta quando a gente está bem. Quando a gente está triste, a gente não consegue ficar bem, os nossos pensamentos ficam meio que repetitivos naquele modo. Quando a gente está preocupado, quando a gente está mais agitado, a gente também... Tem gente que, por exemplo, não consegue parar quieto e aí fica com um tique na perna, fica querendo levantar, enfim. As emoções, elas realmente regem nossa vida. Só que é o que a senhora falou, né? A gente precisa aprender a adequar, a perceber o que é que a gente está sentindo, a dar nome a essas emoções e organizar ela no nosso cotidiano, né? Porque faz parte da vida. A maré faz parte da vida. Muito bom, Lucy. E você falou uma coisa muito importante, que é, eu já vou passar para você, tá, Patrícia? Você falou dar nome. Pessoal, às vezes a gente nem sabe que é emoção. A gente, às vezes, está tão ligado no automático que a gente fala assim, não, isso é normal, tá todo mundo assim. Não, qual é o nome do que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo? Então, atribuir o nome te faz pensar por que que eu estou sentindo. E depois vai te fazer pensar, como que eu resolvo isso? Porque às vezes basta você se levantar, dar 5 minutos de caminhada ou fazer alguma atividade extra e voltar para o foco, voltar para a calmaria, voltar. Se você souber o nome pode ser, por exemplo, sobrecarga de leitura. Às vezes a gente fica o tempo todo lendo, que chega uma hora que a mente começa a acelerar e você já não consegue capturar mais nada. Então, dar nome ao que eu estou sentindo é o primeiro passo para eu conseguir agir sobre ele. Dar nome às marés, né, Lucy? Pode falar. Exatamente. Pode falar, Patrícia. Então, eu achei essa analogia aí, né, com o mar muito... encaixou como uma luva, né? Porque além desse movimento próprio aí, né, que o mar tem a questão dos fatores externos que acaba impactando no movimento desse mar. Por exemplo, né, as marés com a lua, uma tempestade, né, enfim, aí um dia de sol, né, ensolarado, aquele dia bom para pegar uma praia, então tudo isso interfere. E somos assim, né? Se formos observar, o externo, ele acaba causando essas... despertando as emoções e é como você falou, se a gente não souber dar nome, se não souber o que é isso, a gente acaba entrando em uma sopa de emoções e não conseguimos digerir, não conseguimos administrar. E às vezes tem situações, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, é na questão no final dos módulos. Se repete, porque a gente tem aquela pressão, tal. No final a gente sabe que vai dar certo, que fazendo o básico bem feito dá certo, mas mesmo assim somos inundados de medo, de ansiedade, de apreensão. Então, assim, é bem complexo. Então, por isso que essa analogia com o Maia é perfeita. Depois que você falou aí, eu vi o quanto combina, sabe? O quanto é bem igual, assim, digamos, né? Em relação às emoções. Só isso mesmo. Muito bom. Vou te passar a palavra, Felipe. Deixa eu só pegar um gancho na fala de Patrícia, porque é importante que vocês tenham isso em mente, né? A questão dos fatores externos, e eu vou chamar esses fatores externos da influência emocional do ambiente ao nosso redor. Muitas vezes, numa situação como essa, Patrícia, do módulo, você olha para você e fala assim, não, mas eu estudei, eu fiz uma boa prova, eu sei o que eu fiz. Só que de repente tem 4 ou 5 colegas seus que estão temerosos. O que isso faz? Isso faz com que você, que estudou, que estava segura, fique temerosa também.
A gente precisa fazer uma coisa chamada individuação. É entender qual é a minha emoção. Quem sou eu aqui dentro dessa história? Como é que eu estou? O que é que eu construí? E o que é influência dos outros? Porque, pessoal, isso é um ponto, é uma oportunidade de autossabotagem muito grande, inclusive na carreira. A gente acaba indo muito pelo efeito manada, que assim, é mais confortável ir para onde está todo mundo indo e às vezes você não para escutar a sua própria intuição ou seu direcionamento. Não, mas eu queria ir por essa área, mas já que está todo mundo indo para aquela, eu vou também. Não, calma lá, mas por que eu vou para lá e não para cá, que era onde eu queria? Individuar a si mesmo, as suas emoções, os seus desejos, os seus planos. Isso é muito importante na universidade e é mais importante ainda na escolha da construção de carreira. Não é porque um fez que todos precisam fazer. Você precisa ter clareza para onde você está indo, aonde você quer chegar, o que faz sentido. E o nome disso é individuação. É me conhecer e saber o que faz sentido para mim, que talvez seja diferente do que faz sentido para os meus colegas. Tá? Então, ponto bem legal que você trouxe aí, Patrícia. Pode falar, Felipe. O que eu ia comentar talvez se encaixa um pouco, porque a senhora acabou de falar. Eu anotei aqui, né? Porque embora o mar, essa perspectiva seja igual para todo mundo, essa imagem, o mar é igual para todo mundo, as nossas próprias percepções, elas são individuais. O nosso olhar, ele é próprio, né, de cada um. E aí, mesmo que algumas palavras tenham sido ditas, eu encontrado turbulência, eu também vi essa turbulência, mas eu encontrei outra coisa que foi o frio. Eu olhei esse mar, vi vento, eu encontrei frio. Na primeira imagem, eu vi férias, por exemplo. Porque normalmente eu vou para uma praia que é assim, sem onda. Então, a minha particularidade, ela também tem que ser... Porque se eu ficar me comparando com o outro, a gente acaba não indo para lugar nenhum. Eu faço mestrado, né, e tal. Cada projeto ele é diferente. Os projetos eles são diferentes. Não existe projeto igual ao outro, né? Então eu não tenho como me comparar ao meu colega. Então acho que na vida a gente tem que ser assim também. Embora a rede social tá aí, né, fazendo com que a gente sempre esteja se comparando com o outro, a gente tem que entender que a nossa vivência ela é totalmente diferente. Felipe, perfeito que você trouxe, porque completa exatamente o que eu falei da questão da individuação, e a sua fala, principalmente no ponto da comparação, é algo que eu tento desconstruir muito, inclusive com os estudantes do mestrado, né, como a Alexandre colocou lá no nosso componente. Se a gente entende, ok, eu sou um mar, mas, por exemplo, o mar da Europa é diferente do mar do Brasil. Ok? A característica da água é diferente, das ondas, da cor. Nós somos diferentes. Ninguém aqui, ninguém de vocês é igual ao outro. Tanto é que a nossa digital ela é diferente. Não tem ninguém igual. Então, é muito injusto a gente querer comparar coisas diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes, contextos diferentes. Então, esse entendimento de me conhecer, saber a minha história, saber os meus pontos fortes, as minhas fragilidades, saber o que eu preciso ainda desenvolver, isso me dá um poder de conhecimento sobre mim e sobre as decisões que eu vou tomar que independem do outro. Sou eu que preciso saber qual é o nível que eu estou. Cada um de vocês está num nível da escada.
E a maior competição de vocês tem que ser para que vocês saiam do nível que vocês estão para um nível maior. Mas essa competição é com vocês. Porque você só pode se comparar com você. Aonde eu comecei? Aonde que eu tô agora? Para onde que eu tô indo? Eu tô indo no caminho que eu tô evoluindo? Ou não? Eu uso muito o exercício para mim, assim, para Maria Luísa. Eu uso muito o exercício para eu me medir em termos de evolução. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu comecei crossfit, balé, eu faço essas coisas. E eu comecei há uns 3, 4 anos atrás. Eu tô longe de estar próxima a uma pessoa que dançou a vida inteira ou alguém que faz crossfit já há muito mais tempo. Mas eu tô anos-luz melhor do que quando eu comecei. Então, esse parâmetro a gente tem que ter. O mar, ele é o mar, mas o mar é diferente do local que ele tá. Se a gente for na praia de Ilhéus, se a gente for numa praia do Espírito Santo, numa praia do Rio de Janeiro, aqui mesmo do nosso país, a gente vai ver características diferentes. Somos nós. E isso dentro da universidade e principalmente da pós-graduação, isso é um problema, porque a gente às vezes olha para os nossos colegas e fala assim, não, o projeto dele já tá rodando, o meu ainda nem foi definido. Ok, é o projeto dele e é o seu projeto. São características diferentes, são propostas diferentes. Ah, mas o meu colega já nem terminou a graduação, já está fazendo um mestrado e eu ainda... Ok, é o projeto de vida dele, não é o seu projeto de vida. Tenha clareza aonde você está e para onde você está indo. Quando a gente tira os olhos da gente, por exemplo, se você está no mar, mesmo que ele não esteja agitado, mas é um mar que tem ondas, se você virar os olhos para a onda, ela vai te pegar, você vai afundar, vai ficar ali um tempo confuso. Então, no mar, quando você está navegando, brincando, usando ele, você tem que manter os olhos na direção. Se vir a onda, mergulhar, passar por cima. Mas se você desviar isso para olhar o outro, a chance de você sucumbir é grande. Não é? Não é assim que acontece? Então, o que Felipe trouxe é muito importante. Cada um, gente, gravem isso, cada um tem a sua identidade, a sua história, seus pontos fortes, suas fragilidades e assim, isso geralmente contribui para aquilo que você vai fazer. É isso que vai desenvolver as suas habilidades dentro do que você vai desempenhar na sua carreira. Geralmente é isso que acontece. Tem um termo que a gente chama que é Ikigai, que é o termo do propósito, daquilo que eu nasci para fazer. Geralmente a nossa história caminha por esse lugar, para a gente fazer o que a gente nasceu para fazer. Quem mais quer falar? Eu queria falar sobre essa questão da identidade relacionada ao mar. É bem interessante, porque nas duas imagens eu pensei em imensidão, independente de uma tá uma turbulência enorme e na outra tá uma calmaria. E essa imensidão nos dá uma ilusão de que tudo é possível e tudo consegue abarcar. E é muitas vezes que a gente, pelo menos eu percebo isso, que eu vim perdendo no curso, essa noção de que eu não posso abarcar tudo. Porque parece que a gente tem que conseguir aprender tudo, saber tudo para resolver o problema das outras pessoas. Então a gente se perde nessa imensidão de coisas e de deveres e a gente se perde literalmente da gente mesmo, né? Das coisas que vão acontecendo. E a vida não para pela medicina. Infelizmente, a vida não para por qualquer outro curso que a gente faça. Então, a gente está ali vivendo nossa vida acadêmica enquanto nossa família está lá longe, familiares morrem, familiares ficam doentes. Temos várias perdas e muitas vezes a gente fica preso tentando abarcar os dois e se perde, né? E aí acontece essa coisa de você não saber mais identificar o que você está sentindo, não saber dar nome, e a gente
fica naquele segunda imagem, com um turbilhão de coisas ao mesmo tempo que você não consegue dar conta de nenhuma. Muito bom. Muito bom. Muito bom sua fala. Porque é exatamente isso. Se eu saio para navegar no mar, na vida, na academia, qualquer lugar, eu preciso ter uma direção mínima possível. Eu preciso de um planejamento. Eu preciso ter âncoras que me limites. Eu vou até aqui, dentro do mar, né? Eu vou até essa ilha, depois eu vou até aquela outra, sei lá. Mas eu preciso ter marcos, eu preciso ter âncoras que me faz, não, eu cheguei até aqui. Eu venci a primeira etapa, agora eu vou me planejar para a próxima etapa, sabendo a direção da onde eu tô indo. Porque quando eu não sei a direção da onde eu vou, a onda ela pode me levar para qualquer lugar, inclusive para lugar nenhum. Eu posso ficar parada, à deriva, sem que nada aconteça. E é onde a gente se perde, desmotiva, porque nada está acontecendo. Você não tem o governo, você não tem a direção da onde você está caminhando. Então, estabelecer o planejamento dessa direção para onde eu estou indo e de forma flexível, tá, gente? Porque no caminho, na navegação da vida, as coisas também vão se ajustando. E aí você vai avaliar, eu tinha plano de chegar lá, mas será que não vale a pena mudar a direção? Então você vai avaliando, mas você sabe onde você pretende estar, onde você pretende chegar. Isso é importante para que a gente não se perca nas muitas possibilidades. As muitas possibilidades são distrações. E às vezes a gente quer assumir tudo e não assume nada. Então, dizer não, saber dizer não, é tão poderoso quanto saber dizer sim para as oportunidades. Mas eu só posso dizer não se eu souber por que eu estou dizendo não. Isso vai me trazer tranquilidade. Eu não quero isso. Não faz sentido para mim. Ok? Então, muito boa a sua fala, Maíra. Pode falar, Cleidiane. Então, é um tema que eu gosto muito de falar, de discutir, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito do mar. E eu acho que faz total sentido, né, essa analogia, uma vez que se a gente... todo mundo sabe o que é um mar, a gente sabe diferenciar o que é um mar, o que é um lago, o que é um rio, né? Então, da mesma forma, a gente pode aplicar isso, né, à nossa essência. A questão das emoções, né, elas não nos definem, né? Mas existe a diferença de como a gente vai lidar com isso, como a gente vai lidar com essas marés, né? Uma hora ela vai estar um pouco mais forte, outra mais fraca, esse mar vai estar mais agitado. E na natureza, né, depende de várias questões, né? Clima, enfim. E da nossa vida também, como que a gente já enfrentou aquele problema a um outro momento, né? Será que a gente, na próxima vez que a gente enfrentar um problema parecido, a gente vai estar mais forte ou não? E eu penso nesse sentido. Então, até quando se matar com essa ressaca, a gente pode sim ver beleza nisso, entendeu? E eu trago isso para a vida porque, às vezes, os problemas, eles não vêm nem numa ordem, nem vêm todos de uma vez. E aí, quando dá aquele momento de surto, paro e penso, o que esses problemas estão tentando me ensinar? Eu já passei por coisa pior e eu consegui sair ilesa ou transformada e estou aqui. Então, da mesma forma, eu acho que eu consigo associar isso. Muito bom. Isso tem a ver com o aprendizado, isso também tem a ver com a capacidade de se autorregular. Vou fazer a analogia do que você trouxe, né, de quando a gente é bombardeado por problemas em que a gente está se afogando neles. Com se afogar no mar mesmo. Se você tem alguma situação de emergência no mar que te dá o risco, o medo do afogamento, se você se desespera, se debate, fica tentando nadar, a chance de você ser arrastado pelo mar e ter o afogamento, ela é muito maior do que se você parar, de repente boiar, esperar, estabilizar e tentar fazer algo racional, né? Lutar,
nadar diferente da maré, enfim. Essas são algumas das estratégias que os salva-vidas eles trazem. Isso tem a ver com aprendizado, isso tem a ver com a capacidade de autorregulação. Então, eu vou saber o que fazer numa situação onde eu estou sendo sucumbida por problemas, se eu souber quais são os problemas e como lidar com eles. Esses problemas podem ser as minhas emoções, mas esses problemas podem ser questões externas. Então, o primeiro passo é que eu aprenda. E a primeira coisa que eu preciso aprender é como eu reajo. Que aí vem a questão do autoconhecimento, né? Por que eu estou sendo sucumbida? Por que todos os problemas estão chegando para mim? Às vezes nós somos essas pessoas, aquelas pessoas que querem dar conta de ajudar todo mundo, quando a gente não está conseguindo nem salvar a gente. E esse é um princípio do mar. É que eu só posso ir tentar salvar alguém no mar que está se afogando se eu estiver seguro e tiver condição de me salvar. E às vezes a gente não faz isso. E tem uns motivos, a gente vai discutir. Tem os motivos que nos levam a isso. Então, aprender sobre nós, sobre as pessoas ao nosso entorno, sobre como lidar, né? O que fazer, por exemplo. Dificilmente alguém vai entrar no mar agitado de tempestade para pescar. Mas pode ser que a tempestade ela pegue essa pessoa no meio do caminho. Quando ele está lá, e aí? Essas pessoas sabem o que fazer. Elas aprenderam. Né? E na medida do possível vão tentar se proteger. Essa é a ideia. Esse é o módulo, nosso módulo de gestão emocional, de educação emocional, ele tem essa função, que é ensinar vocês a manejarem as emoções para que vocês se protejam, fiquem mais seguros, né? Porque a gente não tem como controlar as tempestades externas, essa é a verdade. A gente tem como lidar com as nossas. Mas eu ficaria com essa palavrinha sua, Cleidiane, aprendizado. Gente, mais alguém? A gente tem um tempo para mais uma pessoa falar, se alguém quiser falar. Não? Bom, então eu acho que a gente pode encerrar por aqui. E assim, vocês trouxeram pontos importantes. Percebam que essa é a nossa dinâmica de encontros, tá? A gente sempre vai ter alguma atividade para levantar as reflexões. Eu vou trazer um pouco de exposição, vocês vão falar e eu vou complementando, porque a ideia aqui não é de ser uma aula, não, é um espaço e a gente vai construindo juntos. Por isso que nunca é igual, nenhum encontro vai ser igual, nem ao que passou, nem ao que vi, porque vai partir das necessidades das falas e das realidades de vocês. Então, Cícero, você conseguiu pegar a frequência deles aqui pelo chat? Sim, doutora. Eu vou só dar uma olhada aqui nas mensagens. Acho que Thaís colocou: o mar simboliza para mim um local de refúgio. Tenho muito respeito, tenho um respeito enorme, ao mesmo tempo sempre é o lugar que quero estar quando estou sobrecarregada. Nunca fiz essa conexão, mas ela sempre esteve lá. Perfeito. Morgiana colocou: embora muitas das vezes podemos comparar os nossos dias com o mar revolto, temos que ter consciência de que um dia de cada vez, cada dia vivido não é um dia a mais, e sim um dia a menos. Que possamos administrar nosso tempo de forma agradável, porque afinal de contas ninguém veio para ficar. Isso aí. E ela perguntou quando será o nosso encontro e se tem um grupo do WhatsApp. Sim, para os que fizeram a inscrição, lá tinha o contato de vocês e a gente vai estar incluindo vocês no grupo e avisando do próximo encontro. Como esse mês de junho, a última terça, ela é uma terça de proximidade com o feriado, a gente ainda está definindo se vai ser mesmo no dia 30 ou se a gente vai antecipar. Mas a gente avisa no grupo e no Instagram do Nesp. Sempre vai estar lá avisando, tá? Neide, pode falar. Será que ela lembra? Desculpa. Já questionaram, já fizeram a pergunta sobre o grupo do WhatsApp? Ah, então tá bom. O Instagram mesmo é?
O Instagram é do Nesp. Deixa eu colocar. Coloca aqui, Cícero, para mim, por favor. Genivão, o Cícero, ele pegou o nome de vocês aqui pelo registro mesmo.